Saudações terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje, começando a nossa terceira aula do nível social 2, desse belíssimo caminho social. Nas primeiras aulas, nós passamos no passado para falar um pouco sobre a origem das sociedades humanas, falamos um pouco sobre o formato, né, e as principais sociedades de um passado recente. Levantamos a grande hipótese, a grande evidência de que existe um passado totalmente desconhecido. Certamente outras humanidades existiram aqui na Terra antes dessa nossa recente humanidade, mas vamos nos aproximar agora, chegar no nosso presente, tá? Então vimos um pouco dos formatos de sociedades no passado e vimos sempre uma dominação, uma pirâmide social com um poder centralizado. Seja um senhor feudal, um rei, enfim, sempre o poder bem centralizado naquela sociedade, tá? E para essa dominação, algumas ferramentas são utilizadas. No passado vimos bem a presença da religião, né, da igreja medieval, sendo o próprio Estado muitas vezes, e colocando seus princípios como leis, né? E agora, será que agora no presente a coisa está bem tranquila, está bem diferente? Então vamos falar um pouco sobre o controle do poder, tá? E começando aqui nesses slides, vamos partir dessa frase, ó, que o conhecimento, ele gera o quê? Tecnologia, gera força, sustentabilidade, independência, abundância e poder. Veja bem, se você tem conhecimento, você vai gerar ferramentas que com certeza vão te dar poder. Vão te dar sustentabilidade, ou seja, tecnologia, você vai conseguir sobreviver de uma maneira melhor, tá? Com mais conhecimento. Você vai desenvolver mais defesa, mais armas, você vai se proteger melhor. Você vai conseguir otimizar os recursos, ou seja, ter mais abundância. E principalmente ser mais independente. E aí você começa, é por isso que está destacado em amarelo a palavra independência. Por que será que certos conhecimentos eles são abafados da grande massa? Porque se uma pequena parcela detém um poder muito grande, você acha que essa galera vai querer independência da massa? Muito pelo contrário, né? Nossa economia hoje é em cima da escassez. Escassez energética, escassez de água. Você vê, por exemplo, já existe tecnologia de aproveitamento, né, de transformação de água do mar em água potável, a dessalinização. Ela tem um custo um pouco alto, mas se isso é colocado em larga escala, o custo já seria bem mais baixo. Mas a escassez é algo que ela não tem, certas elites não têm muito interesse em que isso seja alterado. Ou seja, as pessoas precisam da dependência de quem detém o poder, tá? Então aí uma charge aí embaixo mostrando como o conhecimento também, né, gera uma mudança em sua vida. Olha o cara aí morrendo de sede, uma placa dizendo que a água só a 9 quilômetros e a outra dizendo que a H2O está a 50 metros. E aí se ele tivesse um pouco mais de conhecimento, por isso que eu digo sempre, estudem de tudo, mas principalmente não deixem de estudar o básico, as ciências básicas, né? Química, física, biologia, enfim, história, todo aquele conteúdo básico, acadêmico, estudem, porque ele vai te ajudar, tá? E mais uma frase aí no meio, ó. Conhecimento é poder. Poder de fazer o mal ou poder de fazer o bem. O poder em si não é mal. Assim, o conhecimento em si não é mal. É que nem aquela história, a energia nuclear, ela é ruim ou ela é boa? Depende de se você vai utilizar um reator nuclear para desenvolver energia elétrica para diversas cidades, ou se você vai transformar em uma bomba atômica, né? Para destruir pessoas. Abraham Lincoln, mais uma frase atribuída a ele, né? Se só Deus sabe. Se você acha que o conhecimento custa caro, experimente optar pela ignorância. E aí, ó, é aquela charge do homem ali na água. A ignorância custa muito caro, tá? Então, falando de pirâmide social, de poder na nossa sociedade, vamos pensar um pouco, vislumbrar dentro da nossa própria realidade, no seu país, na sua sociedade,
se existe, cada vez mais que você olha para cima, uma centralização do poder, tá? Então, seguindo, vamos analisar essa pirâmide social. Quem seriam aqueles que não teriam interesse em dividir o conhecimento com o povo? Então, nós estamos lá embaixo, ó a setinha vermelha, você está aqui, ó, lá embaixo. Ou seja, os escravos da dívida. Você vai nascer, vai para uma escola, trabalhar, pagar impostos, ter dívidas e entrar no processo de um ciclo de aposentadoria, né? Envelhece e morre. E acabou. Aí é aquele questionamento que eu já fiz em outros vídeos aqui na academia, né? Será que é só isso? Será que a nossa jornada aqui como seres humanos na superfície da Terra vai se resumir somente a isso? Né? E certamente não. Todos nós temos nossas missões. Todos nós temos um aprendizado muito grande, inclusive nesse processo de estar numa base de uma pirâmide social. Mas a questão é, o que a gente precisa para cada vez mais se desatrelar dessa pirâmide? Ou seja, de nossa jornada se tornar mais independente, tá? Então, o que está ali embaixo? O povo. É a única galera que produz, basicamente. É aquela que transforma os recursos da natureza, que está ali nas empresas, trabalhando, suando para produzir para a sociedade. Recursos, entre eles alimentos, enfim, tudo. É a base. A base sustenta tudo que está em cima. Então, acima dessa base, o que está acima da sociedade de modo geral? São os governos, tá? Cada governo está promovendo a gestão social, ou seja, a criação de leis, né, o cumprimento às leis, a supervisão, a força, né, seja polícia, forças militares, enfim, para manter a ordem. Então o governo está acima. Mas normalmente as pessoas quando analisam a sociedade, acham que para por aí. Que é governos e povo. Gente, o governo está embaixo. Tá vendo essa linha amarela? Essa linha amarela, dessa linha amarela no meio da pirâmide aí, para baixo, é que estão os governos, as religiões, vamos dizer aí, as entidades educacionais, a mídia, e o governo, certas religiões, sistemas educacionais, a mídia, elas estão acima do povo, no sentido de que elas que dão a ordem, elas que dizem o que é o melhor para o povo, o que é a verdade, o que é o conhecimento que deve ser absorvido, quais são as leis, mas isso está logo acima do povo. Acima dos governos tem muita coisa. Então, logo acima dos governos, quem é que está presente? São os grandes grupos econômicos, as grandes empresas. Tá? O poderio econômico que vai dizer ao governo, olha, você depende da gente, dos nossos impostos, né? Vamos lá. Aí entram em acordos. Então, as grandes corporações, né, as grandes empresas, elas estão acima do governo. Acima delas estão os bancos. Acima dos bancos estão os bancos internacionais, os bancos centrais, o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Aí acima disso estão as organizações mundiais. Aí destacando aí tem ONU, tem aquela reunião, né, dizem que é anual, sempre em locais diferentes e bem protegido, que é o grupo o Bilderberg, a reunião dos 300, enfim. E aí daí para cima começa a ficar mais complicado definir quem são. Então nós vamos indo para para grandes organizações mundiais, essas que são financiadas por pequenos grupos, né? Então aí tem a Fundação Rockefeller, o próprio Estado do Vaticano está muito ligado a certas questões aí em cima, como a família monárquica lá da inglesa. Aí destacamos aí OMS, ONU, enfim, FMI, diversas entidades internacionais que elas estão interligadas a pequenos grupos que no final das contas são pequenas famílias, né? Famílias base, né? Fonte da criação desses institutos. Então esses pequenos grupos, eles estão ligados diretamente. Mas diretamente como? Às vezes você vai ver, por exemplo, a ONU. Ah, Rodrigo, mas eu não pesquisei na ONU, não vi nada ligado diretamente. Aí você vê onde é que a ONU está hospedada, né? As sedes, elas foram doadas pela Fundação Rockefeller. É aquela coisa, nesse mundo capitalista,
Pessoal que tem uma empresa não vai doar bilhões de graça. Infelizmente é assim, ou felizmente, não sei. No final das contas, o problema não é nem o modelo capitalista em si, que ele em si, como modelo social, acho que a gente já discutiu aqui, já tem um problema, né? Mas são seres humanos, e normalmente seres humanos que estão nesse topo aí, eles são muito orgulhosos. Então não é nenhuma questão mais de ver quem tem muito dinheiro, certo? Todos aí têm muito dinheiro. É ver quem está ganhando mais do que o outro. Onde está existindo uma concentração maior de poder. Tá? Então, a essa galera que muita gente chama de um governo oculto, ou seja, um governo dentro dos governos, ele não é nunca oficial, ele não faz propaganda dele mesmo, ele não mostra a cara tão explicitamente, apesar de muitos símbolos, de muitas coisas, hoje em dia muito mais aberta na mídia, devido à própria internet, se faz notório a presença de uma entidade, de uma agenda global, tá? E ela está por trás, estando por trás desses órgãos mundiais, ela está por trás da própria economia mundial. Então, uma hora, esses grupos que detêm praticamente todos os maiores grupos financeiros aí do planeta, eles vão dizer, olha, agora vamos entrar em crise, sobe taxa de juros, aí cai, agora baixa, né? Aí a galera se endivida, pronto, agora aumenta, aí vai e pega todos os bens de quem começou a dever, enfim, é o pessoal que fica jogando. Então, enquanto a gente fica analisando a tendência de mercado, acima dessa linha amarela estão aqueles que dizem como será o mercado, tá? Então, por mais que seja mais complexo, mais globalizado, ainda continuamos numa pirâmide social de concentração de poder lá em cima. E lá em cima, praticamente, estamos falando aí de 13 famílias que detêm mais de 90% de toda a riqueza do planeta. Tá? De tudo que tem no planeta. Então vamos seguir. Vou dar um exemplo aqui que é bem recorrente, né? Estamos agora no período pandêmico com o vírus, né, do corona. E em 2008, lembra a crise, aquela coisa toda. E logo após tivemos a pandemia do H1N1. E aí o que eu achei interessante naquela época foi que o processo foi muito semelhante ao de agora. O que é que acontece? Primeiramente vem o medo. A mídia já joga o medo porque ela vende muito. Certo? Você passar tranquilidade não vende. Mas o medo vende cliques, vende jornais vendidos, vende revistas, enfim, dá dinheiro. E aí foi aquele medo, nossa, muitas pessoas vão morrer. Não é que morreram, vão morrer, né? Que nem o brasileiro aqui, né, que tem canal no YouTube que disse que até agosto do ano passado, 2020, já independentes, na melhor das hipóteses, 1 milhão de pessoas no Brasil iriam morrer por causa do vírus. E a gente não viu isso, né? E muito pelo contrário, a gente sabe que muitas pessoas faleceram devido a essa doença, mas que esses números estão inflados. Isso aí já é um fato. Mas vamos para essa pandemia de agora não. Vamos para aquela de 10 anos atrás praticamente, né? Aí o que é que acontece? Surgiu um remédio, um antiviral, um antigripal, que era meio que a solução para aquela pandemia, que era o Tamiflu. E o que eu achei interessante, vendo umas reportagens naquela época, é que a empresa que desenvolveu o Tamiflu foi comprada pela Roche, que não estava muito bem financeiramente. E aí, eis que surge o vírus, e eis que a Roche compra quem produziu o Tamiflu e divulga. Olha, esse é o remédio, galera. Vamos tomar aí, porque para esse vírus aí tem que tomar o Tamiflu enquanto não chega a vacina, né? Vamos tomar, vamos tomar. E aí o cientista na época aí, pô, mãe, presta, não presta, aquela coisa toda, sendo um remédio novo. Diferentemente de agora, onde médicos, não uma empresa, mas médicos, receitaram remédios para lidar com os sintomas do Covid, que são remédios que estão há 100 anos no mercado. Né? E analisando em campo ali o resultado, né? A eficácia para lidar com os sintomas, para diminuir o impacto do Covid, enfim.
Mas naquela época não, veio o remédio do nada, uma empresa do nada, e aí quem foi, já que a gente fala sempre, né, de rebanho, né, de atitude de rebanho, é que nem aquela história do golfinho, né, porque o golfinho encalha? Porque se o líder for no caminho errado, todo mundo segue. Então nessa época, o governo americano disse o seguinte: gente, estamos prevendo aí que isso vai virar uma pandemia, muita gente vai morrer. Olha, já vamos comprar aqui uma porrada de Tamiflu, porque é bom, né? E o que é que você acha que os outros países vão fazer? O que é que você acha que a Organização Mundial da Saúde fez? Tamiflu, galera. Aí tá aí o presidente da época aí, ó. O presidente Bush, né? Com esse carinha ao lado, que esse carinha ao lado aí foi o secretário de defesa do governo Bush, tá? O nome dele é o Donald Rumsfeld. E é o seguinte, esse Donald tá participando, olha, ligado à defesa, certo? Setor de defesa americano. Ele era o acionista majoritário da empresa que desenvolveu o Tamiflu, né? E aí o que acontece? O governo americano faz o quê? Vamos vender Tamiflu. Afinal de contas, ó, os dois aí tem desde o pai dele eles tinham uma amizade muito grande, tá? E aí o que acontece? O grupo farmacêutico suíço Roche mais do que triplicou no primeiro semestre de 2009 seu faturamento com Tamiflu, muito usado contra o vírus influenza, a chamada gripe suína. Ó, isso aí foi publicado em julho de 2009. Continuando, ó. O presidente Bush quis instalar o pânico aqui. Isso tá embaixo aí a fonte, tá? O jornalista falando dos Estados Unidos. O presidente Bush quis instalar o pânico aqui, dizendo que no mínimo 200 mil pessoas iriam morrer com a pandemia da gripe das aves e que o número de mortes poderia chegar aos 2 milhões na América. Isso aí ele falando na gripe aviária, lembra? E aí o secretário da defesa, Donald, antigo presidente da Gilead, não sei como é que se pronuncia, fabricante original do Tamiflu, ainda obtém lucros milionários, já que continua a ser um dos maiores acionistas da companhia. E é um detalhe, o Tamiflu é muito bom, serve, é legal para o H1N1? Estudo questiona a eficácia e bilhões gastos em Tamiflu. Segundo a análise da Cochrane Collaboration, uma rede independente e global de pesquisadores e profissionais de saúde, o medicamento antiviral Tamiflu não evita a disseminação da gripe nem reduz as complicações perigosas da doença, apenas ajuda com os sintomas, como se fosse nada mais nada menos que tomar um paracetamol, um analgésico ou qualquer coisa para lidar com os sintomas da gripe. Enfim, começou-se a questionar, caramba, bilhões investidos em algo que não precisava. Só bastava uma orientação para a população controlar os sintomas dessa gripe, né? Em casos mais severos procurassem um hospital, mas utilizasse aqueles medicamentos já comuns e baratos disponíveis na sociedade. Mas coincidentemente os interessados estavam na alta política, né, de quem propagou o medo. Então siga o dinheiro. E aí você começa a ver, caramba, como o poder na mídia, como o poder na política, como o poder centralizado, ele é muito poderoso. Basta qualquer besteirinha, qualquer divulgação que o medo se instaura rapidamente na sociedade, né? Então aí, ó, o Donald chegando aí, ó, tenha medo e tome isso, faz bem ao bolso dele, ó. Ou seja, sempre faz bem para alguém, né? E normalmente quem tá lá em cima. Mas seguindo, aí algumas imagens que é o seguinte, eu não vou entrar muito nas conspirações, porque o nome já diz, conspiração é algo muito mais complexo. E eu não quero que vocês acreditem no que eu venho a dizer aqui. Quero que vocês pensem só. Porque dizer exatamente o que é dentro de conspirações globais é algo muito complexo. É algo que foge a qualquer um de nós. Mas a gente pode ver algumas evidências, tá? E essa imagem aí na esquerda de diversos artistas, personalidades famosas, e eles fazendo sempre o mesmo símbolo, né, de um olho, para simbolizar o olho que tudo vê, né? O olho de Horus. E aí você começa a ver o seguinte, caramba, por trás dessas grandes produções, estamos falando de pessoas com muito dinheiro, com muito poder na mídia, porque elas tendem a seguir um comportamento, uma orientação,
ou simbologias. Então existem diversos vídeos aqui no YouTube mostrando como muitas simbologias, que o pessoal apelidou de simbologias Illuminatis, mas como muitas simbologias elas estão imersas aí na mídia, entre o poder, enfim, você vai ver isso aí praticamente em tudo, tá? Dentro da política também, enfim. E aí embaixo é um jogo que foi lançado em 1995, chamado Illuminati, se não me engano, um RPG, onde é muito interessante porque ele mostra o que seria uma agenda de uma dominação mundial e quais seriam as ações necessárias para isso. E diversas cartas falando de vacinações em massa, isso, aquilo, outro, muita coisa que a gente vê ocorrendo na sociedade. E aí um destaque para aí uma carta que fala sobre um atentado terrorista, e olha a imagem que colocaram em 1995. Duas torres aí, ó, iguais, sendo explodidas, praticamente quase meio que uma premonição, né? Em relação ao que ocorreu no 11 de setembro. Outra imagem aí do Pentágono pegando fogo, né? A ocorrência aí do mesmo evento do 11 de setembro. Então, enfim, tem muitas coisas que pode parecer nóia, alienação, teoria da conspiração, como se teoria da conspiração fosse uma inverdade, e não é. E não necessariamente é uma verdade, mas existe sempre algo muito estranho, coincidências que você fala assim, não, caramba, né? Tem algo aí. E nesse algo aí a gente vai continuar aqui nossa aula de hoje, tá? Existe, isso é notório, um acobertamento sistemático, ou seja, existem assuntos que a mídia faz questão de não questionar muito, apesar que algum desses assuntos até já melhorou bastante na mídia, mas até um tempo atrás o acobertamento era brutal. Então certos assuntos são acobertados, por exemplo, vida fora da Terra, conspirações, ciência avançada, produção de energia barata e independente, cura de doenças, sociedades secretas, nova ordem mundial, ufologia, enfim. Vamos comentar um pouquinho por que será que certos assuntos, né, são acobertados. Vida fora da Terra é um assunto bem complexo, mas no momento que você mostra que existe a vida fora da Terra, imediatamente as fronteiras imaginárias aqui da Terra, ou seja, as fronteiras de países, até mesmo de culturas, elas vão cair. O povo vai começar a se ver como terráqueos, ou seja, tende a buscar uma união no encontro da busca de assuntos que correlacionam a raça humana como um todo. E isso não é legal para quem quer poder. Quem quer poder, ele quer o quê? Ele quer segregar, ele quer dividir para conquistar. Então tudo que vai contra isso é um problema. E ainda tem outro problema, a questão da ufologia. Se eu, como elite aí, que tem o poder nas minhas mãos, começo a falar que encontrei tecnologia, que encontrei naves alienígenas, destroços ou coisas arqueológicas que mostram outra realidade, eu vou estar lidando com outras tecnologias. Imagina eu trazer uma tecnologia que vai produzir energia, gerar abundância energética. Isso vai contra a minha dominação. A própria questão da realidade da vida fora da Terra vai quebrar religiões. Religiões essas que muitas são utilizadas por essa elite para dominar a massa. Então também deixa quieto. Ciência avançada. Isso tudo vai ficar no secreto. Isso só vai aparecer para a sociedade 50, às vezes até mais, décadas depois da criação, quando já se populariza no comércio. Mas antes disso, tenha certeza que são patentes, que existe uma ciência secreta que está na mão de quem tem muito poder, principalmente da seara militar. Então, quando a gente vê algo sendo lançado, um forno micro-ondas, isso já está há décadas descoberto e sendo utilizados, tá? Então, não há um interesse que rapidamente a população seja beneficiada por tecnologias que vão quebrar certos alicerces da estrutura econômica e de poder centralizado. Por exemplo, a cura de doenças. E a indústria farmacêutica fica como? Que coincidentemente é desses caras. Quando você lida com grandes empresas de transgênicos, de pesticidas, enfim, como a Monsanto da vida, você vai ver que quem está por trás é o mesmo grupo
que detém a OMS, que é o mesmo grupo que está no petróleo, que é o mesmo grupo que está na Organização Mundial da Saúde, nas maiores indústrias farmacêuticas. Ou seja, o cara da indústria farmacêutica é o cara que está produzindo a maneira como você se alimenta. Ou seja, se você se alimenta para ficar doente, eu vendo remédio e tem que se alimentar dessa forma, então vou continuar vendendo meus produtos. Ou seja, isso vira um ciclo econômico em torno dos caras. E isso é muito complicado. E o nome sociedade secreta já fala, né? Se é secreta, não vai ser divulgado. E tem um motivo para ser secreto. E por quê? No momento que o inimigo ele é oculto, uma diversidade, ou seja, contra aqueles que querem uma hegemonia, uma igualdade melhor da sociedade, né? Então todos que são contra a concentração de poder na mão de poucos vão ser adversários. E quanto mais oculto, mais difícil você enfrentar um inimigo que você não está vendo, não conhece. É sempre mais complicado. Então eles sempre vão estar na escuridão da sociedade, tá? E produção de energia barata e independente não precisa nem explicar o motivo, né? Hoje a nossa economia em cima da escassez, imagina se todo mundo na sua casa tivesse um poço artesiano com tratamento de água barato e eficaz, energia solar e acabou. Cada um, se duvidar, até tiver uma areazinha, já planta a sua comida, ou seja, você vai precisar dos outros para muito pouco. E isso não é interessante para esses caras, tá? E mesma coisa uma nova ordem mundial. Isso eu já considero até explícito, tá? O que não falta são grandes personalidades, grandes políticos, de presidentes de organizações mundiais, sempre falando, grandes entidades religiosas, falando sobre a chegada de uma nova ordem mundial, que é interessante uma nova ordem mundial, isso já está explícito, tá? E aí embaixo, essas imagens, um destaque um pouco desses assuntos, tá? A questão lá na esquerda, lá embaixo, recentemente já se tornou oficial, a partir de órgãos da Marinha Americana, Força Aérea Americana, já ficou oficial a questão da presença de OVNIs, ou seja, de objetos que estão voando e eles não sabem o que é. E isso é inédito. Né? Destaco aí o Projeto Livro Azul, essa série fenomenal do History Channel. Assistam, é muito bom, vocês vão entender um pouco do que certamente ocorre aí nos bastidores. Thrive, documentário que eu considero imperdível para você que está aqui. Então, Thrive, ó, sensacional. Documentário que eu vou fazer um resumão do que você precisa escutar, tá? E aí uma foto do Pentágono no fatídico 11 de setembro, tá? Você tá vendo aí a detonação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? E aí a pirâmide do controle social, representando essa elite aí, que é o olho que tudo vê, que está controlando tudo, está em tudo, e faz parte do controle social desde o seu nascimento. Aí, quando você vê as organizações mundiais aí de educação, você vê que os caras estão lá, na de saúde os caras estão lá, na ONU os caras estão lá, ou seja, os mesmos grupos estão por trás dos maiores órgãos que regem todas as questões da humanidade. Aí você pensa, caramba, isso é legal, meu? Isso é bom? E certamente eu acho que não. Vamos seguir. Isso aqui eu não vou entrar no mérito, na explicação. Existem ótimos vídeos e sites, tá? Mas para mostrar que tem certas coisas que não estão tão obscuras assim. Pesquisem sobre o aeroporto de Denver, tá? Interessante que esse aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, na sua construção, que independente de crise econômica, foi uma construção que ela não parou. Calcularam a quantidade de terra retirada, né, numa área meio desértica, para construir esse aeroporto. Diz que a quantidade de terra retirada foi muito, mas muito, 40 vezes maior do que a área das edificações que estão na superfície. Tudo levando a indicar que existem túneis ou grandes construções subterrâneas nessa região, tá? É uma evidência para isso. E dizem que existem túneis que ligam prováveis bases militares, enfim, bunkers, vai saber o quê, onde esse aeroporto seria meio que um portão de entrada, né? E o que chama atenção nesse aeroporto são ilustrações que elas são bizarras.
sempre assim, um título assim bonito, a harmonia do homem com a natureza. Aí você vê uma imagem do fogo vindo, uma cidade com a névoa, um gás verde e um arco-íris interligando elas. Aí você vê animais mortos, tartarugas mortas, baleias mortas, um pinguim dentro de um vidro, com crianças morrendo, crianças mortas, enfim, criança aí ó, num caixão. E procurem vídeos falando sobre isso. Quando vocês analisam essas imagens, aí você vê aí, o arco-íris ele interligando é, várias sociedades carregando espadas, né, nas bandeiras, como se fossem entregando as armas, alguma coisa assim, dá a entender. As pombinhas, que essas pombinhas representam realmente a paz, né? E quando você vê esse arco-íris, está indo para o quê? Ó, o cara aí, uma máscara de gás. Lá em cima tem uma cidade que está na névoa, né? O cara com a máscara de gás, uma espada aí, ó, bem na direção da pombinha da paz, com crianças mortas, enfim. E isso está na parede lá. E aí uma placa que fica no grande salão lá do aeroporto, uma placa da inauguração do aeroporto com o símbolo maçônico que, enfim, não deixa, não é algo tão incomum. Na verdade, em todas as entradas de cidades, a gente vê a presença da maçonaria, né? E o que seria a maçonaria? Eu não quero dizer aqui que se você tem um tio, conhece alguém dentro da maçonaria que, nossa, não presta, é satânico, quer dominar o mundo, nada disso, tá? É a mesma coisa que falar um exemplo de Igreja Católica e Vaticano. A Igreja Católica, eu considero aquela igrejinha do seu bairro, que ajuda pessoas, que a pessoa fica naquelas orações e acabou. Só que quando você vai lidar com a ideia de Vaticano, é um país. E por sinal, cheio de simbologia maçônica lá dentro, tá? Para mim, a maçonaria, eu só levantaria o seguinte, que representa uma sociedade, não digo secreta, fechada. Uma sociedade de quê? De poder, de interesses econômicos, políticos e econômicos. Ou seja, é uma sociedade de poder, de controle, de influência, tá? Então é aquela que vai levantar na sociedade aquelas pessoas que têm maior influência e vão utilizar para benefício próprio. Só que isso em diversos níveis. Então aqueles níveis rasos ali do seu tio, naquela lojinha maçônica, isso aí não é nada. Ah, mas meu tio é grau 33 filosófico, isso não é nada. O problema é a treta que está provavelmente dentro do Vaticano ou em outros locais que controlam toda uma sociedade muito maior, tá? Mas vamos seguir aqui. Aí mais algumas imagens, né? Ó, por exemplo, vou ler aqui, ó, em paz e harmonia com a natureza. É uma dessas imagens e a outra, os filhos do sonho da paz mundial. Os títulos são belíssimos, como a gente vê, por exemplo, uma certa agenda ideológica que é da hipocrisia, que é aquela humanista, aquela que luta pelo interesse da minoria, sempre muito bonito no discurso, mas na prática só fazendo contra aquilo que ele discursa. Vamos acabar o segregamento, fazendo o que? Segregando. Vamos acabar com a diferença, diferenciando, né? Vamos acabar com a injustiça, fazendo injustiça com pessoas, né? Com cotas, enfim, com tanta coisa. Então existe uma agenda. Por que você vê, por exemplo, no campo das doações de empresas ou de personalidades, bilhões e bilhões e bilhões, porque são só investidos em movimentos desse tipo de ideologia? Né? Enfim, vou ler aqui rapidinho. Murais do artista marxista mexicano, Léo Tanguma, influenciado pelos muralistas conterrâneos Diego Rivera. Tanguma recebeu $100 mil para cobrir 4 paredes do aeroporto com seus murais e que estão entre os mais emblemáticos e completos manifestos da nova ordem mundial, repletos de significados ocultos e profecias, entre parênteses, totalitarismo e tirania globais, guerras, genocídio, despovoamento maciço da terra, solapamento da tradição judaica cristã, neopaganismo, adoração da natureza, engenharia genética, etc. Aí, por exemplo, nesse aeroporto também tem um cavalo, que dizem, um cavalo que parece que tem 10 metros, e tem os olhos vermelhos, dizem que representam uma passagem da Bíblia em Apocalipse.
E eu vi isso aqui, um cavalo verde, o Montabatenha, por nome muertei, e o inferno estava seguindo. Ele deu-lhes o poder, mais de um quarto da terra, para matar a espada, e com a fama, com a peste e com as feras da terra. Em outras palavras, o cavalo representa a morte que vem de um quarto da população da terra, com guerras, fomes e doença. Apocalipse. Uma fontezinha aí para vocês analisarem, tá? Então a gente vai ver o seguinte. Coloquei aí várias personalidades da política para não falar, ih, Rodrigo está puxando o saco de um e de outro. Na verdade, a nossa política, ela está dentro da maçonaria. Maçonaria como uma entidade mais poderosa do que a nossa política, tá? Todos estão na maçonaria? Não. Mas de algum modo a maçonaria se faz presente na política. Repare na entrada da sua cidade, vai ter um símbolo maçônico lá. Não importa qual a cidade. E cheio de simbologia aí, ó, o olho de Horus e muita coisa do Egito. Então esses caras têm um conhecimento muito grande, não místico, mas tecnológico mesmo, mas dentro decodificado nessa simbologia. Então você vê aí, ó, político que ora está de um lado, político de outro lado, político que vira casaca, político ladrão aí não falta. Enfim, todos de alguma forma lidam aí com a maçonaria na nossa política. Tá? Então a coisa é bem mais complexa do que a gente imagina, tá? Não vou entrar muito nesse mérito agora aqui não. Aí, ó, glória a Deus. Cara muito doido, mas deu umas ideias aí certas. Vou pular isso aqui, senão vai dar muita polêmica. E aí é o seguinte, um discurso tá aí embaixo, eu não coloquei aqui porque ia dar problema de direitos autorais, mas olhem esse link aí embaixo para vocês escutarem o discurso de John Kennedy, o ex-presidente americano, aquele que tomou um tiro na cabeça na frente de todos, tá? E ao lado de sua esposa, quando estavam fazendo, né, um passeio aí de carro aberto, né? Daqui a pouco eu explico essas imagens. Vou ler aqui com vocês trechos desse discurso. Olha que sensacional. A palavra segredo é repugnante. Só essa frase vindo de uma autoridade já me deixa assim, caramba, né? Já na expectativa do que ele vai falar. Então vou repetir aqui. A palavra segredo é repugnante numa sociedade aberta e livre. E nós, como povo, somos intrinsecamente e historicamente contra as sociedades secretas, juramentos secretos e procedimentos secretos. Decidimos há muito que os perigos do excessivo e injustificado encobrimento de fatos relevantes é mais grave do que os perigos que são citados para o justificar. Porque estamos confrontados em todo o mundo por uma conspiração monolítica e cruel que se apoia principalmente em ações encobertas para expandir a sua esfera de influência, em infiltração em vez de invasão, em subversão em vez de eleições, em intimidação em vez da livre escolha, em guerrilha a coberto da noite em vez de exército à luz do dia. Os seus planos são ocultos, não anunciados. Os seus erros são encobertos e não tornados públicos. Os seus dissidentes são silenciados e não elogiados. Nenhum gasto é questionado. Nenhum rumor é publicado. Nenhum segredo é revelado. Licença. Aplausos aí para o finado John Kennedy. O cara que era da elite. O cara era rico. O cara era do meio lá, viu? Só que eu acho que algo aconteceu, certamente coisas ele viu, assistam o Projeto Livro Azul, que ele ficou tão chocado que ele falou, não, a justificativa do povo não saber de muita coisa, que davam, para não ter o caos, não histeria, ou para não perder o controle da economia, tudo isso caiu para a terra quando ele falou, não, é muito mais grave vocês encobrirem o que vocês estão fazendo, cara, o que vocês estão fazendo é bizarro. E aí o que é que acontece? Tomou um tiro, na verdade mais de um tiro, né? Tomou acho que 2 ou 3 tiros, sendo o último destruiu o seu crânio. Foi uma morte instantânea, imediata, e botaram a culpa nesse carinha aí na direita, nessa foto preto e branco, que diz que ele era um radical, era um fanático, e que estava numa janela lá longe, e essa janela que tinha árvores, inclusive, no meio da trajetória da bala. E ele fez um tiro da galáxia. Um tiro milagroso que conseguiu acertar, fazendo um tiro quase impossível e acertou o presidente. E detalhe, a todo momento ele se disse inocente.
Eu não atirei no presidente, eu não atirei no presidente, eu não atirei no presidente, eu não atirei no presidente. Quando ele estava saindo do seu indo para o seu julgamento, saindo do depoimento, eis que vem esse cara de chapéu, essa foto é real, com a arma, e mata na frente dos jornalistas, na frente de todos, esse cara. E disse, isso aí era o cara da máfia. Enfim, foi uma queima de arquivo na frente de todo mundo. E queima de arquivo num cara que se diz inocente, de um cara que foi queimado como arquivo, que foi o próprio Kennedy, por colocar em público o seu interesse em revelar as sociedades secretas. Então mostra que o controle do poder, galera, eu não considero nem mais uma discussão. Ele existe. O que a gente entra em discussão é quem são esses aí ocultos. E como o próprio Kennedy falou, é difícil descobrir. Eles não vão querer dominar com exército nas ruas. Eles vão, na calada da noite, eles vão mudando ideologias, doutrinando as pessoas, entrando na educação, entrando na sua alimentação, na sua rotina, no seu lazer. Quando você pensa que não, a sociedade já está totalmente dominada. Sem necessariamente confrontar, né, como antigamente, guerras, cruzadas, vamos lá, vamos matar todo mundo e aí a gente domina. Não. A coisa se tornou mais sutil, mais oculta. Né? E por que será que foi mais oculta, mais sutil dessa forma? Aí a coisa eu acho que é muito mais complexa do que a gente imagina. E eu não sei nem se eu vou entrar nesse mérito nessa aula, mas enfim. Essa elite, eles sabem muito bem, muito mais do que a gente, que a coisa não tá só aqui. Não é só uma galera que tem muito dinheiro. Não, eles sabem de muito mais do que a gente sabe. Tudo aqui da Academia Universalista tem muito mais. Então eles sabem da vida, da existência de vida fora da Terra. Esses caras lidam com isso. Esses caras sabem da existência multidimensional, de consciências em outras dimensões, da relação com isso. Ou seja, esses caras estão lidando com troca de favores com entidades de poderes muito grandes. E sabe que é o seguinte, que se há um respeito do livre-arbítrio da sociedade, eles conseguem ter mais terreno para andar. Porque no momento que nosso livre-arbítrio ele é quebrado, né, explicitamente quebrado, abre-se a oportunidade de interferência de outras entidades, outras consciências que podem agir de maneira que não seja interessante para eles. Então eles jogam um jogo estratégico, tá? Mas vamos seguir. O importante aqui dessa aula é a gente ver que tem evidências aí de que tem realmente uma agenda buscando uma nova ordem mundial. Falando agora de revolução tecnológica. A gente vê, ó que legal aí na década de 80. Ó o cara com sonzão, fita cassete, lembra? Apertar play hacker para gravar, pause. Era legal, né? Rebobinar com lápis na fita cassete. Os novinhos não tá entendendo nada que eu tô falando. Mas o coroa aqui sabe, viu? Ó as filmadoras desse tamanho. Vamos ver mais ali? Um walkie-talkie, walkman, máquina de datilografar, calculadora, videocassete, enfim, CD player, o Walkman, telefone aí, ó, telefone com fio, telefone sem fio, enfim. Olha que interessante, todos esses aparelhos e muito mais estão agora onde, ó? Na palma de sua mão. Isso é incrível. Então, o que é que acontece? Acobertar uma informação passou a ser mais difícil. Eis que nova ferramenta deveria ser utilizada para a não propagação de informações indesejáveis à elite. Então é o seguinte, a elite, ela viu que acobertar a informação ficou mais complicado. Então ela pensou, vamos desenvolver uma nova técnica para que a massa não absorva um questionamento que a gente queira. Né? Por quê? Porque todo mundo hoje é uma câmera em potencial. É uma comunicação muito rápida. Então é muito difícil você silenciar alguém, queimar um arquivo e acobertar. Isso existe ainda, mas não como era antigamente. E aí eis que utilizaram uma ferramenta muito mais poderosa, que é a desinformação. Eu queria ter uma conversa em particular com quem inventou essa zorra, viu? Cara, gente, isso é muito cruel. Isso é muito complicado numa sociedade. Estamos vivendo a época disso. É o processo de se divulgar um conceito parcialmente verdadeiro ou falso no intuito de descredibilizar uma ideia ou informação.
é aquela verdade contaminada. Você quer descredibilizar uma ideia verdadeira? Divulga ela, não esconde não, mas contamina. Joga um negocinho ali dentro que vai corromper toda a ideia. E aí entra em descrédito da sociedade. Então nem precisou acobertar, tá aí na sua cara. E você não tá nem aí porque acha que isso é fake news, não é ciência, porque eu li naquele jornal tal, e se sente oculto, se sente um verdadeiro, às vezes, alienado, né? Ou então faz o contrário, para você gerar, inclusive, eu acho que é para gerar não sei, um problema nas mentes das pessoas. Você pega uma ideia e deixa ela se espalhar. Como foi a ideia, por exemplo, da Terra plana, que está em a capa do vídeo que eu fiz, esculhambando a ideia, né? Por que o Terra plana se espalhou? Porque isso dá dinheiro, né? Porque todas essas noias, essas coisas surreais na internet, gera muito dinheiro. Então os caras não querem tirar não, os caras querem ganhar dinheiro com isso. E a elite está mais dando risada por ver, né, um manifesto aí de idiotização da sociedade, né? Então, ó, um detalhe, existe também a fake news, que é uma fake news. Jornais divulgam matérias como fake news, mesmo elas sendo reais, e como reais notícias falsas. Ou seja, tem fake news que é real, galera. Certo? Aquela divulgação fake news que é uma fake news dizer que é fake news. Ou seja, complica pra caramba a nossa mente e a gente vai ver que não vai existir fonte nenhuma de informações 100% confiável. Por isso que eu coloco o treinamento aqui do Ciência Universalista. Não acredita em mim. Eu posso estar colocando algum ponto, alguma imagem de algo errado, algo absurdo, posso estar equivocado e posso mesmo. Então, vá pesquisar, vá estudar. Eu tento levantar um questionamento aqui, possíveis evidências, e só, para você ser livre, tá? Então, aí embaixo, né, tudo é fake news, é muito fácil agora. Quando você quer, alguém falou alguma coisa, não, é só passar no jornal que é fake news, acabou, ninguém discute mais. Porque se diz que é fake news, ou seja, uma notícia falsa, se for de um jornal, então tudo certo. Galera, não é bem por aí não. Aí na direita tem o famoso caso Roosevelt, né? Na suposta queda de um OVNI, onde a Força Aérea Americana foi lá e levou tudo. Várias testemunhas. Inclusive, esse militar que está segurando esses metais no outro dia foram metais que a própria Força Aérea disse que encontrou e disse que eram vestígios de um balão meteorológico. O próprio militar que fez isso, ele velhinho, ele divulgou para sua própria família. Não tinha eu fui obrigado a mentir. E assim, eu não fiz porque eu fui forçado não, porque eu acreditava que era o melhor para a população na época, a mentira, para não entrar o caos, tal. Mas ele falou: "Eu sei o que eu vi". E não era da Terra. E o metal não era aquele. Ele falou que era um metal muito fino, mas resistente, e que quando você arranhava ou deformava, ele sempre voltava ao seu formato original. E, enfim, se diz que é fake news, né? O que é que o povo vai... Aí quem que fica? Rapaz, tá estranho. Balão meteorológico, esse alvoroço todo, várias testemunhas, é barulho, é clarão, é não sei o quê. Né? E por que na calada da noite? Por que o mistério? Por que silenciando as pessoas? Aí o cara que questiona já vira o quê? É o conspirador, é o Zé Noinha, é não sei o quê, é o lunático. São os lunáticos, são os malucos que abrem terreno para a verdade surgir, viu? Normalmente é assim. Então, falando em verdade, vou pincelar só uns pontinhos de muitos que evidenciam algo que você não entendeu correto, que é esse episódio aqui, ó. Esse aí que vocês estão vendo, 11 de setembro. Certo? Essas imagens são da Pensilvânia, onde supostamente um Boeing 757-222, esse aí que vocês estão vendo, olha o tamanho da criança. Olha o tamanho dessa aeronave, certo? Aí dizem que ela caiu, uma aeronave dessa caiu na Pensilvânia, lá na questão dos atentados. Você tá vendo aí o avião? Olha o local da queda aí, ó. Caramba, não tem um pedacinho de asa, nada. Até no próprio filme 11 de setembro, no final do filme, né, os caras até mostram os bombeiros chegando no local, aí um jornalista, alguém assim que eu não lembro, pergunta: "E aí? Tem sobreviventes? Tem corpos?" Aí ele olha assim para trás do bombeiro: "Mas que avião?" Que eles sobem a câmera, só tem isso aí. Exatamente é isso aí, ó. O chão
com a sinalização de uma explosão, que seria muito fácil eu ir chegar lá no outro dia, né? E colocar um pneuzinho enterrado para tirar de tempo. Mas, sabe, nunca na história um 757 caiu e entrou. Ficou todo dentro da Terra. Mas enfim, é estranho isso? Mas por que oficialmente passou para você que realmente houve a queda de avião? E por que não mostraram o avião, os destroços? Não é estranho? Só vamos achando. Vamos lá, esse aí é um Boeing 757-223, tá? Que foi o voo 77 que supostamente caiu no Pentágono, né? Só para vocês terem uma ideia, esse avião vazio, sem ninguém, sem carga, sem zorra nenhuma, ele pesa somente 64.590 quilos. São mais de 64 toneladas de metal, basicamente. Certo? E aí o avião caiu. Tum! Aí, ó. A foto aí embaixo. Acertou o Pentágono. Olha bem. Aproxima aqui nem eu aqui. Aproxima a cara aí, ó. Tá vendo ali umas tendas. Você tá vendo uns tratores, uns guindastes, né? Tem um carro. Cadê o avião? Cadê as 64 toneladas de avião? Outra coisa, olha a explosão queimado aí no Pentágono, certo? E olha o que está derrubado. E na verdade isso caiu depois. As primeiras filmagens mostram ainda pegando fogo. E aí depois que cai um andar aí, são vários prédios em paralelo. Um desses andares caiu, esse aí da frente, esse aí da foto. Um avião com a asa bem larga, a asa cheia de combustível, com os motores, que os motores têm muito metal, são difíceis de você desintegrar. Desintegrar um motor desse, esquece. Cadê? Oxe, o avião bateu de lado, foi assim, ó. Cadê as destruições? Cadê as peças de avião? E outra, olha o prédio à frente, bem íntegro. E quando você vai para analisar a imagem desse prédio à frente, vão quebrando paredes até que a última parede é um buraco pequeno. Ou seja, analistas, né, de situações como essa chegaram à conclusão que o que seria mais plausível para gerar essa destruição em simulação seria um míssil. E eu digo, cadê um parafuso, uma cauda de avião? Nada. Nada mesmo. Então esse papo... Sabe, tem certos assuntos que são colocados fortemente na mídia de maneira até debochada. Então, se você vai falar de extraterrestres, outras dimensões, de conspirações, e aí eu coloquei alguns vídeos aí, alguns filmes que são dentro desses assuntos, vai levar as pessoas, a massa ignorante, a questionar o quê? Ih, Rodrigo, você está assistindo muito filme. Ih, que nóia, olha que cara. Olha que menino lunático, você tá vendo, é muito Matrix, muito MIB, muito Área Q, filme da Zorra, muito bom Área Q, assista. Olha, Ghost, ó, lembra de Ghost? Quem nunca chorou com Ghost? Código da Vinci, pô, filmão, sensacional. Ó, o único ETZ bom, o único ETzinho bom é o do dedão de Steven Spielberg, o resto é que nem Predador, quer matar você. Então a mídia impregna sempre essa ideia massiva de que ET é mal e quer matar você. Sempre. Tenha medo desse assunto. Muito medo, né? Pelo menos é isso que a mídia quer, não o que eu quero, tá? Então, gente, essa aula eu quis mostrar o seguinte. Levantar alguns assuntos, poucas evidências de que sim, existem aqueles que estão acima de governos e que existe um interesse em haver uma concentração, um controle do poder, tá? Esse assunto é muito vasto, tem muito material na internet. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu até reformulei muito aqui. Vou entrar ainda mais nesse nível, nesse assunto, mas eu não vou ficar querendo dar nome aos bois. Não porque eu tenho medo, é porque eu não sei e é muito difícil. E para mim eu acho que é até indiferente. Eu só preciso vislumbrar que quem está lá em cima decidindo, entre aspas, o melhor para você, não quer realmente o melhor para você. Eles querem manter esse sistema ativo, esse sistema de domínio, de poder, de controle social, de pirâmide. Tá? Então tudo que for contra isso, eles vão dizer que é ruim, que é nocivo, que não é bom para você,
que não é o certo, que não é ciência, que é fake news. Então tenham muito cuidado com a mídia oficial, tenham muito cuidado com o que chega até você, tenham muito cuidado com a ciência universalista, tenham muito cuidado com isso aqui. O que importa é você questionar, é você analisar tudo que é colocado, beleza? E o que é que eu posso dizer mais? É que a viagem do conhecimento continua. Esse nível vamos entrar em mais tretas, tá? Vamos falar em breve aí sobre um pouco dessas ferramentas que essa elite mundial, que esse governo oculto, que essa agenda utiliza. E não é de agora. Essa elite não é de 1700 e pouco com a origem dos Rockefeller. Não é isso não, Rothschild, né? Isso é coisa agora. Mas esse controle, como a gente viu, é desde sempre. Sempre existiu a dominação, né, da sociedade. Com o quê? Com a retenção de conhecimento, ó, nos senhores, nos reis, nos guias, nos pajés, no que for, nas autoridades divinas, né, a concentração do poder, da riqueza. Só que agora nós temos formatos diferentes, né, personalidades diferentes. Mas isso vem desde que acho que o ser humano foi criado, se duvidar, dessa nova humanidade, né, dessa recente humanidade. E aí a gente depois pode até aprofundar, caramba, e se somos consciências que estamos em intercâmbio, em conexão direta com outras densidades de realidade, será que tem consciências de outros planos envolvidos nisso? Ou em outros planetas? Será que existe um confronto aí? Será que nós estamos, na verdade, em uma quarentena para saber lidar com isso? Para que isso não entre em um colapso, gere um colapso de novo da sociedade? Por isso que as coisas têm que ser com calma? Né? Enfim, questionamentos serão colocados aqui para vocês. E mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês. Então espero aqui o comentário, doem um comentário. Ó, que coisa maravilhosa, isso aqui me agrada. Se for de motivação, maravilha. Se for uma crítica construtiva, maravilha também. Se for um compartilhamento para um amigo, para alguém, para que venham mais pessoas aqui, agradeço de antecipado aqui para vocês, tá? Então, gente, é com muita simplicidade e humildade que eu procuro aqui colocar o que eu sei, o pouco que eu estou vislumbrando de possibilidades e que isso se torne um questionamento para vocês. Longe de querer transmitir a realidade, tá? Mas tem certas coisas que são colocadas que deixam a gente pensativo. E essa para mim é a missão cumprida, tá? Então terminamos aqui a nossa terceira aula do nível social 2. Então em breve mais uma aula aqui desse caminho. E se você não conhece a Academia Universalista, caiu de paraquedas nesse vídeo, entre no site cienciauniversalista.com.br, se inscreva gratuitamente e lá tem toda a estrutura desse curso. Beleza? Então, gente, grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem. Mas como eu sempre desejo do fundo do meu coração, fiquem em paz, tá bom? Gente, valeu por tudo, hein? Até a próxima aula. Tchau, tchau.